E aí, queridos alunos e galera da Juban, eu sou o pastor Nicolas e eu tô aqui com você para a gente conversar um pouquinho sobre ministério com adolescentes. E eu tenho uma experiência já trabalhando com adolescentes há mais ou menos uns 15, 16 anos. Passei agora os meus últimos 11 anos trabalhando diretamente com a juventude da Primeira Igreja Batista de Acesita. E tô aqui para a gente conversar um pouco sobre esse mundo, o mundo adolescente, o que está acontecendo e o que a gente precisa entender a partir da perspectiva divina para os nossos adolescentes. E a frase que eu quero trazer para a discussão, que eu quero abordar aqui nesse momento é: será que os nossos adolescentes podem mudar o mundo? Então é uma frase um pouco polêmica e a gente vai conversar sobre isso agora. Muito bem, então a gente está aqui para conversar sobre ministério com adolescentes e a frase que a gente vai usar para esse diálogo aqui é: a geração de hoje pode mudar o mundo? Para a gente entender bem sobre o que a gente vai falar, a gente precisa entender um pouquinho os termos do que essa frase contém. Primeiro, a geração. Nós estamos vivendo um tempo onde as gerações estão mudando muito rápido. Então elas estão se desenvolvendo, coisas novas estão vindo interagir com essas gerações e a gente precisa entender o que está acontecendo na vivência das gerações. E hoje a gente tem uma geração de adolescentes que estão sendo aí impactados por situações muito complexas. Então dizer que essa geração está preparada para mudar o mundo é uma frase muito ousada, porque a gente tem que entender que essa geração hoje é uma geração um pouco mais enfraquecida, uma geração que está numa situação onde ela está confortável e às vezes ela não vai querer sair dessa situação de conforto. Ela não vai querer talvez lidar com os convites que Jesus faz para a gente de renúncias que são necessárias. Então a gente tem que observar o que essa geração está vivendo, porque ela precisa de força para mudar o mundo. E o mundo é um lugar muito longe. Então talvez a gente precisa pensar, será que essa geração está pronta para mudar o seu meio, onde ela está ali inserida, o contexto da igreja, o contexto da escola, o contexto da família? E aí a gente precisa fortalecer essa geração. Então é uma geração que está aí precisando de verdadeiros líderes que realmente influenciem suas vidas num processo de mudança, onde o líder muda. Então o líder precisa entender que ele precisa mudar o jeito dele de lidar com as coisas de Deus, ele precisa passar por avaliações constantes entre ele e o Senhor para ele entender como ele pode influenciar essa geração da melhor forma possível. Então esse processo de mudança, você quer mudar o mundo, mas você precisa mudar você primeiro. Você precisa estar realmente fluente com Deus para entender todas as situações que o próprio mundo que jaz no maligno traz para a gente. Então o líder precisa mudar ele primeiro. O líder precisa entender a situação que o adolescente está vivendo. E talvez ele está vivendo conflitos na família, conflitos emocionais. A gente está vivendo uma geração muito doente, doente das emoções, doentes do espírito, doentes na família. E aí a gente precisa interagir com esse processo que essa geração está vivendo para ela ser saudável. Porque como ela vai interagir mudando o seu meio ou mudando o mundo se ela não está saudável, se ela está doente? Então a gente precisa ajudar essa geração a entender esse momento de estagnação que ela está vivendo, se ela está realmente disposta a mudar o mundo a partir de Cristo, se ela está disposta a sair das quatro paredes. E aí uma crítica que eu tenho, que eu acho que a gente está muito confortável dentro das quatro paredes, da igreja toda escura, das luzes, isso tudo traz um conforto muito grande para a gente fica ali naquela sensação muito boa, uma sensação de ação de Deus, mas às vezes a gente está apenas nutrindo um desejo que essa geração tem de viver sensações, quando Cristo manda a gente sair, quando Cristo manda a gente ao encontro do próximo, ao encontro daqueles que precisam viver essa mudança. Então acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Entender o que a gente precisa como líder, entender o que essa geração precisa ter para ser fortalecida para o encontro das mudanças que existem. E aí eu acho que o mundo é muito grande, o mundo é um lugar enorme. E eu acho que Deus usa as igrejas, usa os ministérios de juventude, usa os líderes nos seus contextos locais. Porque se todo mundo mudar o seu contexto local, o mundo vai mudar. Então, se eu observar o meu contexto local, estiver disposto a mudar o meu contexto e estiver disposto a mudar a vida daqueles 10 adolescentes que Deus está colocando na minha mão, daqueles 20 jovens que Deus está colocando na minha mão, e eu mudar o contexto da vida daqueles jovens
permitindo que o Espírito Santo nos conduza, aqueles jovens vão mudar os seus contextos, os seus contextos vão mudar também e isso vai virar uma onda. Então acho que a gente não tem que preocupar com o mundo, a gente tem que preocupar com o nosso espaço. Então preocupar com as mudanças que a gente pode proporcionar no nosso espaço. Então pensar no que eu posso fazer na minha escola, o que eu posso fazer como ministério na minha cidade, o que eu posso fazer na minha rua. Talvez você está na sua igreja e na sua rua tem uma escola. E às vezes você está tão interessado em mudar o mundo, mas não foi lá na escola, na rua da sua igreja, oferecer uma mão amiga para poder ali, a partir do evangelho, mudar a vida daquelas crianças, daqueles adolescentes que estão naquela escola. Então a gente tem que observar isso. Às vezes a gente usa essa frase num sentido muito megalomaníaco de vamos mudar o mundo, mas a gente ainda não está disposto a mudar a nossa própria vida a partir daquilo que Cristo manda a gente mudar. Então a gente tem que ter um olhar para a gente, um olhar para os adolescentes que estão na nossa mão, e tem que ser um olhar único. Você não pode ter um olhar mais de massa, você precisa olhar o seu adolescente, como ele está, o que ele precisa, o abraço que ele precisa receber, a mão amiga que ele precisa ter, o momento de exortação que ele precisa receber, o carinho, a palavra bíblica, o ensino, que é discipulado. A gente precisa discipular essa geração e aí a gente vai mudando os contextos e as coisas vão acontecendo. Então eu entendo um pouquinho dessa frase que a gente precisa pensar nisso. Essa geração pode mudar o mundo? Ela pode. Ela está apta a mudar o mundo? Não. Ela precisa de ajustes. E ela precisa mudar o contexto que ela está, para que a influência se espalhe e chegue até os confins da terra, como Cristo nos mandou ir. Então eu espero que eu possa ter fomentado um pouquinho dessa discussão. É uma discussão ampla, como eu disse, a gente precisaria pensar muito nos conceitos, nas palavras, mas pensando no contexto do Ministério de Adolescente. Olhe o seu adolescente como único, o seu contexto como único, trabalhe nisso, que Deus vai promovendo a mudança na medida que Ele quer, espalhando o reino dele. Tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço, até mais.